Kiritsugu Emiya é o mestre de Saber na Quarta Guerra do Santo Grau em Fate Zero. Ele é o marido de Aisville von Ensberg e pai de Ilia von Ensberg e o pai adotivo de Shinhou. Ele é o principal protagonista da série e tem um papel menor em Fate Stay Night. Ele era um freelance e notoriamente conhecido como um assassino de mago. Devido ao seu pai, Norikata Emiya, quarto chefe da família Emiya e o mago que recebeu designação desse elemento. Kiritsugu perdeu sua mãe logo após seu nascimento. Pai e filho estavam fugindo da associação de magos, e assim Kiritsugu passou sua juventude vagando pelo mundo com seu pai. Primeiros anos. Eles se estabeleceram na ilha de Alimango por um ano. Ele se tornou amigo e se apaixonou pela assistente de seu pai, uma garota local chamada Shirley, que era 4 anos mais velha que ele. No entanto, o desastre aconteceu quando Shirley se tornou uma vampira depois que ela bebeu uma poção com a intenção de provar que a pesquisa de Noritaka salvaria o mundo. Ela implorou para Kiritsugu matá-la, mas ele recusou e fugiu. Sua aldeia foi invadida por executores da igreja e executores da associação. Ambos os grupos chegaram quando ouviram rumores de que um mago pesquisando sobre vampirismo. Kiritsugu foi o único sobrevivente da limpeza, salvo por Natalia Kazminski, uma freelance e executora de meio período que queria informações sobre o mago responsável. Voltando à residência escondida de Emiya, Kiritsugu confrontou seu pai em sua pesquisa e a morte de Shirley. Norikata explicou que queria se tornar um apóstolo morto para continuar com sua pesquisa sobre Magecraft por mais tempo. Na versão novel de Fate Zero, assim que Noritaka estava planejando sua fuga, Kiritsugu atirou nas costas deles com uma pistola. Na versão animada, Kiritsugu esfaqueia seu pai com a adaga que Kiritsugu recebeu de Shirley e depois atirou em seu pai, que ficou muito chocado com a traição de seu filho, até a morte com uma pistola que Kiritsugu encontrou na gaveta de seu pai. No final, Natalia percebeu que a única pessoa que poderia impedir Noritaka de escapar e garantir sua morte era seu próprio filho e acabou levando Kiritsugu com ela. Assassino de mago. Percebendo que as tragédias que viu em sua infância eram ocorrências comuns no mundo, o adolescente Kiritsugu tornou-se um freelancer como Natalia para caçar magos heréticos ao redor do mundo. Natalia o treinou não apenas em Magecraft, mas em rastreamento, assassinato e todos os tipos de armamento. No começo, ele só ficou no caminho de Natalia, mas acabou se tornando seu parceiro em igualdade. Durante uma missão juntos, eles estavam caçando o último chefe do Zephyr, Henrique Zephyr, que era um mago que dominou o renascimento da carne morta. Depois de rastrear ele até uma vila americana chamada Present Mountain, Kiritsugu e Natalia descobriram que todos os 2.000 membros da comunidade eram extensões do corpo de Zephyr. Eles acabaram destruindo-o jogando uma granada de mão no núcleo de seu corpo. Durante a última missão em conjunto, Natalia foi posicionada a bordo de um jato em voo para rastrear um mago conhecido como o usuário da abelha demoníaca, Ode Borzak. Foi dito que este mago criou com sucesso o Dead Apostle e poderia manipular as abelhas demoníacas sob seu controle para usar picadas venenosas para aumentar o número de canibal. As abelhas demoníacas causaram um distúrbio fatal no avião após a morte de Borzak e começaram a infectar todos os passageiros, um por um, até que cada passageiro se tornou um canibal. Kiritsugu, que estava estacionado no destino do avião, decidiu abater o avião depois de considerar a situação muito arriscada para permitir que o avião pousasse, sacrificando Natalia no processo. Em sua última conversa via rádio, ele admitiu que ela era como uma mãe para ele. Foi então que se desiludiu com seu ideal de se tornar um herói da justiça, pois era impossível salvar uma pessoa sem perder outra. No entanto, ele continuou lutando por esse sonho, para garantir que tudo que ele havia destinado não fosse em vão. Ele acabou sendo marcado como um assassino de mago pela associação. Antes da Quarta Guerra do Santo Grau,
Cerca de 11 anos antes da Quarta Guerra do Santo Grau, ele assumiu um soldado mais jovem como seu aprendiz, que ele eventualmente chamou de Maia, treinando-a da mesma maneira que Natália o treinou. Ela se tornou sua assistente no campo e também sua amante. 2 anos depois, Kiritsugu foi contratado pela família Ensberg para ser seu representante no próximo conflito. Ele confiou todo o seu equipamento a Maia antes de partir, acreditando que o Santo Grau poderia realizar seu sonho de paz mundial. Ele deixou para trás seu trabalho como um herói da justiça. Ele conheceu Aisvil von Ensberg quando Jubstachey von Ensberg a fez. Kiritsugu questionou Ati porque ele via Aisvil como inútil, sem habilidade de sobrevivência ou habilidade de defesa. Ati levou isso para o lado pessoal e jogou fora Aisvil no pátio de descarte durante uma nevasca como um teste para determinar sua durabilidade. Kiritsugu, enojado, correu para salvar Aisvil e a levou de volta ao antigo castelo von Ensberg. Quando ela se recuperou, Kiritsugu decidiu educar Aisvil sobre o mundo atual com filmes, fotos e músicas. Gradualmente, ela se tornou mais eloquente e expressiva, e ela se interessou pelo próprio Kiritsugu. Apesar da hesitação inicial de Kiritsugu, eles acabaram se apaixonando. No entanto, ele sabia que o amor entre os dois seria infrutífero, pois ele sabia que a sacrificaria pelo Santo Grau. Pelo bem de Kiritsugu, Aisvil queria conceber um filho para que seu marido tivesse esperança após a Quarta Guerra do Santo Grau. Ele foi então convidado a se casar com a família Ensberg. Kiritsugu é uma pessoa taciturna e conflituosa. Em sua jornada, ele desejava se tornar um herói da justiça e proteger os fracos. Ele é frequentemente assombrado pela pergunta de Shirley sobre o que ele quer se tornar, e como ela acreditava que só ele tinha o poder de mudar o mundo. Sua hesitação em matar seu primeiro amor quando ela se tornou um apóstolo da morte resultou na morte de todos na ilha. Kiritsugu, percebendo que seu pai era a causa disso e ele continuaria seu experimento, isso endureceu sua determinação e ele matou seu pai para evitar mais mortes. Kiritsugu então resolveu dar sentido e valor ao assassinato de seu pai. Somente caçando e assassinando todos os magos hereges como seu pai, ele poderia realmente impedir que tais tragédias ocorressem novamente. Ele perdeu todos os traços de inocência juvenil depois de ter passado sua vida passando por inúmeras batalhas enquanto tentava obter uma utopia que nunca poderia ser cumprida, o que o levou a se tornar incrivelmente autoaversão. Depois de aprender sobre o grau, ele procurou usá-lo para criar a utopia de seu sonho. Ele não sente nenhuma emoção de vitórias pessoais sobre seus alvos, vendo-os como nada mais do que provocações bem-sucedidas com resoluções calculadas. Para perseguir seu sonho, ele tende a se distanciar de suas emoções, agindo como a máquina que é Emiya Kiritsugu. Ele conseguiu se tornar completamente dedicado a qualquer dever sem mostrar qualquer oscilação emocional, embora seja propenso a ocasionalmente cair em momentos de extrema emoção e desespero. Quando ele admite que tem medo e tem medo de Kirei, é em parte por causa da personalidade bizarra de Kirei, mas também pelo fato de que ele teme que Kirei possa ser a única pessoa que pode matá-lo. Ao examinar o contender, ele começa a se perguntar se ele vai se lembrar do toque de sua esposa e filha depois que a Guerra do Santo Grau terminar, e cair em alto escárnio ao perceber que Ilia, de 8 anos, pesa menos que um rifle. Ele não gosta que essas emoções interfiram em seu trabalho. Galerinha, essa foi a primeira parte falando sobre Emiya Kiritsugu. Espero que vocês gostem desses vídeos. Como eu falei já em outro vídeo de Fate, os vídeos de Fate estão sendo bem aceitos aqui no canal, então vou continuar trazendo para o deleite de vocês. Beleza? Muito obrigado. Já deixa o like, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu!